Oba! Que bom que deu certo. Bom dia, David. Bom dia, professora, tudo bem? Tô bem, e você? O Zoom tá me Tudo trollando aqui, mas certo. acho que agora deu certo. Deixa eu aumentar. Vamos lá. Bom dia, Diego, tudo bem? Então, bom, estamos todos aqui. Gente, desculpa, tudo certo. Eu não sei o que aconteceu, eu não estava conseguindo, eu estava aqui na reunião já e não estava conseguindo admitir ninguém. Então, vocês estavam todos aparecendo na sala de espera, mas eu não conseguia colocar vocês para dentro. Aí, por isso que eu zerei e comecei outra, porque, né, todo mundo sabe que essa é a tática que mais funciona com qualquer coisa tecnológica, é resetar ou apertar o botão e começar de novo, né? Então, enfim, usei essa coisa muito elaborada, já que eu sou mais velha, e deu certo. Eu vou, então, hoje nós vamos começar, hoje nós vamos começar a fazer a nossa revisão, então. Eu acredito que a revisão, o melhor procedimento para a revisão de história é a gente comentar as questões, resolver em sala e comentar as questões, né? Isso porque, em geral, vocês estão muito cansados, né? Nessa altura do campeonato. Esse ano, então, não quero nem vou nem comentar este fato, né? Porque esse ano está sendo cansativo, exaustivo existir, que dirá fazer cursinho, né? Então, nessa altura a gente já está cansado, o nosso rendimento tende a cair quando a gente vai fazer exercício sozinho em casa, né? Então, usar o espaço da aula para isso, comentar as questões, eu acho que é a melhor maneira, tá? Eu vou apontando para vocês também, e aí a gente usa as questões, claro, para revisar coisas que são importantes, né? Eu acho que eu dei uma boa estudada no material, achei que a seleção de temas que eles fizeram tá bacana, e eventualmente vou trazer algumas questões fora, no esquema de slide, que é para a gente conversar sobre coisas que não estão contempladas no material de revisão, que cai bastante, tá bom? Mas, via de regra, a gente vai seguir o material de revisão mesmo, né? Tudo bem? Então, no caso da matéria de história, podem contar que vocês vão ter espaço em aula para resolver algumas das questões, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, então, o PDF, né, que tem a questão para ajudar vocês, e vou cronometrar aqui 2 minutinhos para vocês lerem a questão e pensarem aí qual que seria a resposta, tá bom? Opa, tem alguém aqui querendo entrar. Deixa eu admitir todo mundo. Vou abrir aqui, então, gente. Cadê? Só um instantinho. Não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. Share. Aqui estamos. Primeira questão, questãozinha do Enem. Típica do Enem, hein? Essa aqui eu achei bom começar com essa, porque acho que é bem a cara da prova mesmo. Sendo que das provas de história que vocês vão fazer, o Enem é das mais simples, tá? Né? Pensando nos vestibulares grandes sempre, né? Então, isso não quer dizer que seja fácil, então já vou falar aqui para vocês. Eu tenho mania de classificar as questões em fácil, média, difícil e contar isso para vocês. Já aviso, porque vocês ficam sensíveis nessa época do ano, né? É, você errou a questão fácil. Nossa, a professora falou praticamente que eu não vou entrar nunca na faculdade. Eu não sei nada de história, eu vou morrer e tal. Não, tá? A gente erra a questão fácil mesmo, faz parte da vida, certo, gente? Faz parte de quem está treinando. Só não erra quem não faz, certo? Então, eu só vou dar o nível de dificuldade para vocês, porque eu quero que vocês tenham dimensão do que espera vocês na prova, certo? Então, de repente, a gente faz um monte de questão aqui que é muito mais difícil do que vocês vão fazer, né? Então, eu vou fazer um pequeno comentário assim, mas isso não significa, às vezes tem questão que é fácil do ponto de vista do raciocínio, do mecanismo que você tem que fazer, e ela tem um índice de acerto baixo, certo? Por algum motivo ali, alguma coisa está escrito no enunciado, né? Então, em geral, quando eu disser que é fácil, é porque o índice de acerto é maior e porque ela exige menos procedimentos do ponto de vista do raciocínio que vocês vão ter que fazer, tá bom? Via de regra, qual que é a escala de dificuldade em história geral? Gente, o vestibular um pouco mais simples é o Enem, o mais difícil é a FUVEST, certo? Essa é a escala, digamos assim, são os dois extremos. Isso não significa que não tenha questões impossíveis do Enem e questões fáceis da FUVEST.
FUVEST é difícil ser fácil, normalmente é no mínimo médio, né? Em história geral, eu tô falando, tá? Mas vamos lá, então. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa primeira questão aqui, tá bom? Eu vou contar 2 minutinhos aqui e aí a gente conversa sobre ela, beleza? Aproveita aí quem está cansado, quem não está conseguindo mais fazer exercício e tenta pensar qual que seria... outra coisa, eu comento alternativa por alternativa, porque que é errado está errado, porque que é certo está certo, tá? Eu acho que é o jeito mais fácil de vocês guardarem, porque em humanas vocês têm o hábito, não é? De ler o gabarito e falar, pode crer, né? Você não reflete muito sobre ele, isso dificulta você guardar a resposta certa, beleza? Eu vou só pegar aqui o cronômetro, já vem. Vamos lá? Então, o mundo conseguiu aí fazer? Vocês acham que 2 minutos é um tempo bom? Tem que trabalhar aí com a realidade do vestibular, que é horrível, né? Então, vamos lá. Texto número 1, então. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a terra e dívidas são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Texto 2, então, texto do Moses Finley sobre a economia e a sociedade na Grécia Antiga. Né? Texto 2, a Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450 a.C. foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, um instrumento favorável, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Texto do Funari, então, Grécia e Roma. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que então, a gente tem aí o contexto da Grécia, do Solon, o contexto da Lei das 12 Tábuas em Roma. Né? Qual que é o ponto de convergência entre as duas coisas? A letra A diz que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. O que seriam preceitos formais? Né? Então, vejam que é uma alternativa, e aí vocês têm que esperar isso, não é? Principalmente do Enem, eventualmente imprecisão de linguagem, certo, gente? O que seria um preceito formal? Um preceito formal pode ser praticamente qualquer coisa, certo? Um critério formal, um elemento formal. Formal do quê? Nem sequer isso está colocado direito na alternativa. Então, ela é esquisita, né? Mas veja, isso pressuporia, para essa aqui estar correta, o pressuposto seria que a gente teria um debate acontecendo dentro dessa sociedade, um debate que
acabou se resolvendo por conta desse debate, que é um debate da forma, um debate de critérios técnicos, né? Um debate de elementos no qual as pessoas conseguem chegar num acordo, né? E não é bem isso que a gente está vendo aqui nesses textos, né? E se a gente conhece os processos, a gente sabe que a lei das 12 tábuas foi estabelecida por pressão popular, né? E que o Solon também vai conseguir assumir o poder na Grécia, justamente no momento de instabilidade grande em que a gente tem os camponeses e principalmente, né, as pessoas de classes mais baixas que estão escravizadas por dívida, representando um risco real aos eupátridas, tá certo? Né? Às classes mais altas em geral. Então, esse é o contexto das duas coisas. Né? Então, uma discussão formal, né, é um pouco estranha como princípio para estabelecimento da democracia. Né? Então, mas vamos supor, deixou lá no stand-by, né? Deixa ela ali. B, invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias, né? Então, aqui tem um pouco, é uma coisa um pouco extrema, né? Deixou de existir a aristocracia na Grécia por causa do Solon, né? O Solon é considerado o fundador da democracia, não é? Porque ele vai fazer uma série de coisas, vai limitar o tamanho das propriedades, não é? E vai abolir a escravidão por dívida. E, então, ele é um cara que é considerado muito importante nesse sentido, né? Mas será que dá para a gente dizer que desarticula a aristocracia na Grécia? Acho que é um pouco demais, né? Então, a gente tem que ficar um pouco cabreiro quando a alternativa for muito extrema nesse sentido. Em Roma, então, é mais absurdo ainda, né? Achar que a lei das 12 tábuas desarticula a aristocracia dentro da República Romana, sendo que a República Romana foi, ao longo de toda a sua extensão, governada pela aristocracia, não dá, certo? C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades, né? Então, a sociedade foi criada porque se criaram regras formais. Faz sentido isso para vocês, gente? Você criou uma regra, você criou uma lei, e aí por isso a sociedade passou a existir? Foi instituída? Claro que não, certo? É o contrário, né? A sociedade, nas suas tensões, nos seus conflitos, que vai produzir as leis, certo? Depois, a D, definição de princípios morais, né? Então, o ponto de convergência entre as duas realidades ali, né, Grécia e Roma, seria a definição de princípios morais que encerrou os conflitos de interesse, né? Então, chegaram a um acordo a respeito do que era certo e errado, do que era bom e do que era mal, né? E aí acabou o conflito. Claro que não também, tá certo? Não é isso que a gente observa. O mais importante aqui era você se lembrar que as duas coisas fazem parte de um processo em que tem a ver com as tensões que estão estabelecidas nessas sociedades desde o começo, não é? Entre as pessoas que são escravizadas, as classes populares, os trabalhadores e as aristocracias que governam, tá certo? E essas tensões elas não desaparecem com esses dois movimentos, não é? Então isso não termina por causa disso, não é? E a criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então, sim, tá certo? Vejam como ela é, de todas as alternativas, a mais moderadinha, né? A que usa um verbo que é mais. Os dois verbos aqui que poderiam ser seriam desarticulou e o diminuiu, né? No sentido de que a gente não tem um ato tão radical acontecendo logo depois desses dois processos que estão citados aqui, tudo bem? Então, tomar muito cuidado. Toda alternativa não é que apresenta uma informação muito extrema, em geral o vestibular faz isso, que é para você perceber, está muito exagerado demais, é um indício de que você tem que ficar desconfiado daquela alternativa, certo? Sempre ler todas as alternativas, né? Eu, por exemplo, quando faço simulado e estou afim de testar quem está distraído, eu coloco uma alternativa que parece correta na A, certo? Porque daí você vai de tudão, você está cansado, ou se você não está cansado, você está ansioso, né? Ou você já fez muita questão, ou você está ansioso para caramba, porque você tem que fazer muita questão. Então, aí você vai ler a A, parece legal, você não lê o resto. Não façam isso. Como eu já fiz, os examinadores fazem isso o tempo inteiro, certo? Tudo bem, gente, deu para entender, então, por que a alternativa correta é a E? Alguma questão? Então, vamos passar para 2. A 2 aí fica em torno do mesmo tema, mas aí um pouquinho diferente, um Enem que veio depois desse aí que a gente estava lendo agora. 2 minutinhos.
Vamos lá? Então, questão de número 2. A lei das 12 tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor, ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. Então, o trabalho compulsório na antiguidade. Né? Via de regra, gente, o Enem ele te fornece tudo os dados assim mais importantes para você se situar. Aparece, então normalmente aparece uma indicação cronológica, o lugar em que é, etc. Eu já vi a FUVEST não colocar a indicação cronológica, né? Mas eu acho que só o único vestibular que já vi fazer isso, falar a lei das 12 tábuas, e aí você que lute para saber mais ou menos em que período da história de Roma foi isso, né? Então, mas em geral os vestibulares trabalham com essa cronologia já meio colocada, tá? A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma antiga, pois possibilitou que os plebeus modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio. Eles conseguem fazer isso, gente? Nós podemos dizer que tem uma reforma agrária significativa por causa da lei das 12 tábuas? Então, não, tá certo? A gente não vai ter uma transformação, isso seria uma transformação estrutural, né? Mudar a situação de Roma. Roma vai ser ancorada no latifúndio até o seu fim, né? Então, a gente não tem essa modificação nesse nível, né? B. Exercessem a prática da escravidão sobre os seus devedores. Então, são os plebeus que escravizam quem está devendo para eles, né? Em geral, não. Mas, de todo modo, caso você seja plebeu e tem alguém que está te devendo dinheiro, é justamente a partir da lei das 12 tábuas que você vai... a partir da lei das 12 tábuas... Só um instante. Pessoal, estou com um probleminha aqui. Já venho. Desculpem. Esse computador tá me boicotando hoje, né? Vamos lá? Ó, eu coloquei aqui o slidezinho, né, que a gente viu em sala, aquele bem lá do começo do ano, né, em que a gente conversou um pouco sobre isso, né, para vocês se lembrarem da sequência, tá certo? Então, a lei das 12 tábuas, por que ela é tão importante? Porque ela é o momento em que a codificação de Roma, que era toda oral, então dependia de você ter escutado isso de alguém e ter aprendido, absorvido isso, né, através de alguém que te ensinou, ela vai ser codificada por escrito, em tábuas que ficavam disponíveis no fórum, né? Essas tábuas só vão ser destruídas, então, em 390 a.C., numa invasão dos gáulicos, né, dos gauleses, à cidade de Roma, certo? Então, antes disso, ela ficava lá fixada, ou seja, você podia até não ser alfabetizado, mas alguém alfabetizado poderia te ler como é que é a lei, e você sabe, a lei está ali, e ela está ali colocada para você saber qual é. Isso faz muita diferença, tá certo, gente? Porque a lei transmitida de forma oral, ela é muito mais restrita e ela favorece os grupos que controlam o poder, né? Então, a formulação da lei das 12 tábuas, ela é muito importante justamente para que as pessoas possam conhecer a legislação sobre a qual elas são governadas, certo? Mas não é nela que a gente tem o retroceder da questão da escravidão por dívida, né? A escravidão por dívida em Roma só acaba em 367 a.C., certo? Então, com as leis licínias, né? Então, por que isso é importante? Porque essa afirmativa que a gente está vendo aqui, né, ela está justamente falando que a referida lei possibilitava que os plebeus exercessem a prática da escravidão. Aí a gente tem que pensar, será que isso começa com as leis lei das 12 tábuas ou não? Se você ficasse em dúvida, na hora que você está fazendo a questão, seria totalmente razoável, certo? Então vamos ler as outras alternativas, né? C. Conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. De novo, né? O casamento entre plebeus e patrícios só vai ser permitido em 445 a.C. Então não é do momento em que se codifica. A lei das 12 tábuas não faz muitas alterações na maneira como funcionava o código jurídico romano. Ela mais registra, tá certo? Então essas mudanças importantes elas vão acontecer depois, tá? D. Ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos. E E. Reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Então, a participação política nos cargos políticos públicos, não é, no caso dos plebeus, ela vai ter uma ampliação
principalmente a criação dos tribunos da plebe, que é anterior, tá certo, gente? Então, a lei das 12 tábuas, as leis das 12 tábuas, né, isso de você estruturar a legislação de maneira que a população possa conhecer, ela é formatada depois que os tribunos da plebe já existiam, tá certo? Então, digamos que lá por volta de 500 a.C., mais precisamente 494, é que a gente vai ter a criação dos tribunos da plebe. Depois, 40 anos depois, um pouco mais que isso, enfim, é que a gente vai ter essa codificação por escrito das leis expostas para todas as pessoas, certo? E aí, ainda é um bom tempo depois, quase 100 anos depois, que a gente vai ter a queda da escravidão por dívida, tá certo? Então, não estamos falando de um processo rápido, né? Então, a participação política, digamos, a ampliação que a plebe consegue é anterior à lei das 12 tábuas. E depois disso, a plebe vai ter muita dificuldade para conseguir ampliar qualquer participação que seja do ponto de vista político, tá certo? Então, a alternativa correta nesse caso seria a E, tá? Considero as duas questões de dificuldade média, tá bom? Então, é um tipo de questão que o Enem às vezes é até mais simples do que isso, por história geral, tá? Embora tenha diminuído o número de questões de história que tem caído no Enem nos últimos anos, né? Não sei como é que vai ficar esse ano. Então, a questão número 3. A casa de Deus... vou deixar vocês fazerem, acho melhor, né? Do que a gente já começar lendo de uma vez. Então, 1 minutinho e meio. Tudo bem, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à coisa da lei das 12 tábuas? É realmente uma coisa que tem bastante incidência na parte de Roma Antiga. Não sei se vocês estão lembrados, querem rever a questão do Solon também, ou se está todo mundo com isso na cabeça. Então, beleza. Então, eu já vou deixar... Opa! Já vou deixar vocês... deixa eu ver aqui. A lei... Bom, não, a lei permitia a escravidão por dívida e toda a escravidão. A escravidão foi permitida em Roma, em Roma ao longo de toda a República e do Império também, tá? Aqui a gente está discutindo a escravidão por dívida, né? Então, ela não proíbe. Quem proíbe a escravidão por dívida em Roma são as leis licínias, que são posteriores, em 367, tá bom? Beleza? Gabarito da 2 é E. Não, em 494 o que acontece é a criação dos tribunos da plebe, ok? Tentaram proibir várias vezes, tá? Eles tentam proibir várias vezes, mas conseguir mesmo só depois. Beleza? Ok. Então, mais 1 minutinho e meio aí para vocês fazerem essa questãozinha de Idade Média. Vamos lá?
Ok. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Então, o texto famoso do Aldalberon de Laon, então, que é um texto que vem, então, da Idade Média, não é? E que explica a sociedade medieval de uma forma muito sintética, muito precisa, certo? A ideologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia, um processo a que ela se opôs, estão indicados, respectivamente, em. Esse é o tipo de questão que muitas vezes a galera erra, mas porque não prestou atenção no que está sendo pedido pelo enunciado, certo? Então, ele quer o objetivo e quer o processo a que ela se opôs, que a ela se opôs. Então, que tipo de processo histórico a gente pode considerar que é oposição a essa ideia de que cada pessoa, não é, nasce num grupo que faz parte de uma das três partes da casa de Deus, que uma depende da outra para existir, certo? E então vamos lá. O primeiro, só um instante, gente. O primeiro, então, diz justificar a dominação estamental, né? Então, poderia ser um objetivo. Essa ideia ajuda a justificar a dominação estamental, ou seja, a não mobilidade social que existe entre as classes sociais da Idade Média, com certeza, né? Então, primeira metade da alternativa A está correta. A segunda, revoltas camponesas. Revoltas camponesas, podemos dizer que é um processo que se contrapõe a essa ideologia? Com certeza, não é? Porque se o camponês não aceita que ele nasceu para trabalhar e o trabalho dele é importante para sustentar a casa de Deus na paz e tranquilidade, fica difícil, certo? Então, a alternativa A está correta, tá certo? Agora vamos ver onde que a gente podia perceber que as outras estão erradas, né? B, subverter a hierarquia social. Então, jamais essa ideologia tem o objetivo de subverter a hierarquia social, ela está sustentando a hierarquia social, certo? E a centralização monárquica. A centralização monárquica é um processo que se opôs a essa ideologia? Olha, cara, eu acho que em alguma medida sim, tá certo? Porque a centralização monárquica vai criar, não é, apesar de ela ainda se organizar dentro da existência de uma nobreza, não é, o fato de que ela é um processo que só vai existir quando existem os mercadores, os trabalhadores urbanos, então ela fala de um outro momento, né? Seria difícil a gente conseguir justificar o processo de centralização monárquica com essa mesma lógica, né? Então, acho que seria esquisito, não daria para achar que funciona, certo? Impedir a igualdade jurídica, né? Então, ela quer impedir a igualdade jurídica? Com certeza. Com certeza, né? É um dos objetivos, tá certo? Que todos sejam tratados iguais perante a lei, contraria isso aqui profundamente, né? Revoluções burguesas. Então, não, aí temos um caso de anacronismo, né? Então, as revoluções burguesas são muito posteriores a esse momento da história. A D, controlar a exploração econômica. Então, não, isso aqui não funciona para controlar a exploração econômica de nenhuma maneira, né? E se contraporia a isso a unificação monetária. A unificação monetária é o mesmo problema que a gente tem lá na centralização monárquica, né? Um processo posterior que tem a ver já com uma retomada do comércio, então também ficaria difícil a gente conseguir fazer uma associação decente com esse panorama que está sendo estabelecido aqui em cima, né? Questionar a ordem divina, não, ao contrário, né? O objetivo é usar justamente a ideia de que essa ordem foi criada por Deus, né, para sustentar as divisões, e a reforma católica. Então, o que é essa reforma católica, né? Provavelmente estão se referindo à reforma do século XII, né, que a Igreja Católica vai passar, entre o século XII e o XIII, que é importante, mas a gente quase não trata dela assim dentro da Idade Média, né? De todo modo, a reforma não se contrapõe a essa noção, pelo contrário, né? Tudo bem? Então, eu acho que essa é uma questão mais padrão da dificuldade do Enem, mas que teve um índice baixo de acerto, até, por conta dessa dificuldade de entender o que ele está dizendo aqui, né, no enunciado. Pois não, David, diga. Professora, você pode comentar um pouquinho sobre, tipo, quais fatores motivaram essas revoltas camponesas? Tipo, além dessa insatisfação da sociedade, na estrutura da sociedade?
Meu fone está funcionando. Bom, vocês estão conseguindo me escutar, né? As revoltas camponesas que estão sendo mencionadas aqui, elas são revoltas que, em geral, elas vêm em momentos específicos, né? Então, o grande momento... Nossa, hoje está difícil, cara. O grande momento de... Eu vou precisar parar um minuto aqui, porque o computador está desligando. Peraí. Desculpa, gente, não sei o que está acontecendo. Eu já volto, tá? Meu Deus. Difícil quando você não carrega o computador, fica complicado dele ficar ligado, né? Dizem, tem esse problema. Então, como eu estava dizendo, em geral, os momentos de revoltas camponesas na Idade Média, né, o principal deles é já no fim da Idade Média, na Baixa Idade Média, já no século XIV, faz parte da crise do século XIV, né? Que é um momento em que, hoje a gente sabe que mudanças climáticas comprometeram bastante as colheitas, né? Então, rolou um problema de desabastecimento básico, né, que não deixa as pessoas muito felizes. As nobrezas da Inglaterra e da França, que é onde a gente aborda mais a Idade Média com vocês, pensando nesse modelo, né, elas estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos, não sei se vocês se lembram disso. Então, estavam gastando muito dinheiro fazendo uma guerra extremamente longa, e quem estava bancando isso, né, era a população através dos impostos, certo? Então, a gente tem ao mesmo tempo, a guerra nunca é uma coisa popular, porque você tem um monte de gente que morre, saques que acontecem, etc, etc, etc. A gente tem grandes fomes e a gente vai ter esse fato, né, da nobreza apertar o cerco em torno dos impostos para conseguir financiar a sua guerra. E aí, ainda por cima, né, nesse meio tempo, a gente vai ter a peste negra, certo? Que também não vai ajudar muito. Né? Então, as revoltas camponesas, elas acontecem nesse contexto, que é um contexto de desestabilização social muito grande. Por quê? Porque, digamos que a cola que unia, não é, a sociedade medieval era da boa, certo? Tanto que ela dura muito tempo, né? Mas as principais revoltas são nessa época, não que a gente não tenha em outras, tá? Mas são nesse período, tá bom? Em termos de vestibular, é praticamente só o século XIV que cai, ok? Professora, o desabastecimento que você mencionou, tipo, foi por causa de mudanças climáticas? É que, sei lá, não consigo imaginar mudanças climáticas antes da Revolução Industrial e tal, sabe? Meio difícil para mim. Mudanças climáticas, hoje a gente acha, o que os estudiosos do clima acham, é que a Europa passou por uma mini glaciação, né, de leve, um processo que não é, ao contrário do que a gente vive hoje, né, não é criado pelo homem, tá certo? Então, foram alguns anos sucessivos de baque, tanto no plantio quanto na colheita, né? E isso complicou muito. E foi bem no meio do século XIV em que tudo esse resto das coisas estava acontecendo, tá? Então, sim, a gente acha que hoje em dia a gente acha que tem um fator climático que foi importante também. Mas por muito tempo não se olhou para isso, David. A gente só olha para isso hoje como historiadores, porque como o clima começou a mudar agora também, não é? Você tem toda uma vertente da história agora que está olhando para os acontecimentos que a gente antes explicava só a partir de fatores sociais e procurando para ver se existe correspondência, né? E a gente está achando que sim, que momentos de mudança climática, mesmo que seja causada pela natureza, não é? São momentos em geral de instabilidade, né? Quando eles mexem principalmente com as condições de sobrevivência da maior parte da população, tá certo? Né? Então, essa, né? Grosseiramente se fala em crise do século XIV, a gente fala da peste, da fome e da guerra, né? E isso é o jeito que a gente usa para falar sobre esse período, né? Mas tem a ver também com essa mudança climática, tá bom? Beleza, valeu, Beleza? professora. Obrigadão. Uhum. Imagina. Vamos lá, então vamos fazer a 4? Deixa eu ver se é a 4 mesmo, se a gente faz outra antes. Espera só um instante. Não, vamos fazer essa aqui.
Acho que é quando a gente chega na parte 2, a questão de número 2, né? Se alguém estiver acompanhando em outro lugar. Yes. Aqui. Não, não é a questão 2, não. Ué. Essa aqui, na parte 3, por favor. Essa questão aqui, para a gente continuar conversando sobre a questão da Idade Média, porque é uma questão eu acho muito pouco. Full vest. Vocês querem que eu aumente aqui? Acho que posso aumentar. Vamos lá, pessoal? Então, assim como o camponês, o mercador está, a princípio, submetido na sua atividade profissional ao tempo meteorológico, ao ciclo das estações, à imprevisibilidade das intempéries e dos cataclismos naturais. Certo? Faz sentido, certo? A pessoa que vai vender coisas, né, que precisa se deslocar com a mercadoria de um lado para o outro, ela também depende de uma série de condições que são condições do ambiente, que não tem nada a ver com a questão humana, né? Como durante muito tempo não houve nesse domínio, senão necessidade de submissão à ordem da natureza e de Deus, né? Então não tinha muito o que fazer, né? O mercador só teve como meio de ação as preces e as práticas supersticiosas. Mas, quando se organiza uma rede comercial, né, então, quando essas relações comerciais elas começam a se ampliar e se articular através de redes, o tempo se torna objeto de medida. A duração de uma viagem por mar ou por terra, ou de um lugar para o outro, o problema dos preços que no curso de uma mesma operação comercial, mais ainda quando o circuito se complica, sobem ou descem, tudo isso se impõe cada vez mais à sua atenção. Né? Então, o quanto você gasta de tempo para conseguir levar o produto de um lugar para o outro, né? Quanto que você vai ter que se deslocar, tudo isso começa a se impor no preço, certo?
E aí, quando você começa a ter esses deslocamentos maiores, né, que é isso que ele está falando, né, quando esses deslocamentos começam a ser significativos a ponto de impactar o preço, né, isso também vai começando a chamar mais atenção. O tempo que eu demoro para me deslocar, para levar um produto de um lugar para o outro, impacta, certo? Mudança também é importante. O mercador descobre o preço do tempo no mesmo momento em que ele explora o espaço, pois para ele a duração essencial é aquela de um trajeto. Né? Então, um jeito chique, francês, o Legoff escreve tudo enrolado, né? Mas é bonito o jeito que eles escrevem, os franceses, né? Só que é isso, um monte de. São frases enormes, né? Com vários apostos e tal. O que ele está dizendo aqui, né? O fato do cara estar se deslocando fisicamente, mais acaba pondo um valor no tempo. Por quê? Porque se deslocar fisicamente de um lugar para o outro para conseguir levar uma mercadoria, por exemplo, para um mercado consumidor ou coisa do tipo, não é deslocamento no espaço, mas vai gastar tempo. E esse tempo vai fazer parte do que ele computa quando ele vai calcular o quanto ele vai cobrar por aquilo. Não é? Então, quando esse deslocamento físico começa a acontecer mais vezes, a gente começa a ter uma outra noção de tempo, certo? O texto associa a mudança da percepção do tempo pelos mercadores medievais ao. Então, quer dizer, por que muda a percepção de tempo ainda dentro da Idade Média, quando as redes comerciais estão se ampliando, digamos assim, né? Então, vai mudar por quê? Por conta do respeito estrito aos princípios do livre comércio, que determinava as obediências às regras internacionais de circulação de mercadoria. Vejam, gente, nessa época a gente mal tem nações, que dirá regras internacionais de circulação de mercadorias, certo? Então, a ideia, né, do livre comércio, disso ser uma coisa estabelecida, que organiza mesmo o continente europeu, etc., é muito posterior. Nesse momento a gente tem redes que elas vão dar conta, é claro, de partes, não é, do continente europeu, mas não tem uma codificação disso, de como isso funciona, né, tratados entre países, porque as nações nem sequer existem da maneira como a gente concebe elas, né? Então, sim, a gente vai ter grupos que vão dar conta lá, a Liga Hanseática, né, que vai dar conta lá da costa do Mar do Norte, por exemplo, não é? Mas isso não significa que existam tratados entre várias nações diferentes e que isso é que esteja modificando a percepção do tempo dos mercadores, né? B, crescimento das relações mercantis, que passaram a envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas. Alternativa correta, alternativa B. Ok? Continuando, aumento da navegação oceânica, que permitiu o estabelecimento das relações comerciais com a América. Então, não é deste processo que ele está descrevendo aqui, né? E ele enfatiza que está falando da Idade Média, tá certo? Então, está falando dos mercadores medievais, né? Então, esse é um processo que já marca o começo da modernidade e tem outra dimensão, né? Avanço das superstições na Europa Ocidental, que se difundiram a partir do contato com os povos do leste desse continente e da Ásia. Então, essa está errado, porque as superstições aqui nem sequer são a questão central do texto, e ela ainda por cima é um pouco esquisita, um pouco preconceituosa, né? Ela está dizendo que superstições, então, a Europa não tinha superstição, ela só vai ter quando ela entra em contato com a Ásia e com a Europa do Leste. Isso é muito esquisito, tá? Ok? A tensão entre as religiões que já existiam, né, religiões pagãs em geral, e o cristianismo, acontece na Europa como um todo, ao longo de todo o período medieval, certo, gente? E a igreja vai se esforçar, não é, por criar uma padronização nesse sentido, tá bom? E o aparecimento dos relógios que foram inventados para calcular a duração das viagens ultramarinas. Então, os relógios mecânicos de pecinhas encaixadas, que a gente conhece, engrenagens, eles realmente não é, vão se estabelecer a partir do século, principalmente a partir do século XV, XVI, e são objetos de luxo no primeiro momento. Né? Então, estavam longe de ser alguma coisa que fazia parte ali da rotina de quem precisa calcular a viagem ultramarina. De todo modo, não se trata desse fenômeno que está sendo abordado aqui pelo texto da questão. Beleza? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, vamos aproveitar aqui e dar uma olhada nessa questão número 1, ainda para a gente falar mais um pouquinho de antiguidade. Posso sim. Mas a minha ideia é que a gente consiga fazer o máximo possível, tá? Mas passo sim, tá, Letícia?
30 segundos aí, pessoal, para terminar. Então, vamos lá? Ó, essa, eu não sei o que vocês acharam, né? Eu acho essa questão nível difícil, tá? Das piores da FUVEST, certo? Para mim, essa é uma questão difícil, ok? Tecnicamente falando, né? Não para mim enquanto indivíduo, tá certo? E é assim, vocês podem esperar que uma boa parte da FUVEST é nesse nível de dificuldade, tá? Então tem que estar preparado para isso. Particularmente as questões de antiguidade da FUVEST costumam ser mais difíceis do que nas outras provas, né? Então, vamos lá. Os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância. De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para o leste, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente, né? Então, está falando lá, está querendo que você se desloque ali para a região dos impérios helenísticos, né? Então, para aquela região que tinha um monte de cidade grega, e aí depois foi dominado pelos macedônios, virou parte do Império do Alexandre o Grande, com o Alexandre o Grande morreu novão, e aí ficou separado lá naqueles territórios que eram, né, dos seus generais, e aí cada lugar teve um desenvolvimento diferente, certo? Eles não conseguem manter uma supercentralização. Então, já começa que aí é meio complexo. E aí, é nessa complexidade, então, não é de regiões que, às vezes, o Império Helenístico convive com cidades autônomas gregas, né? Enfim, existe essa tensão entre a cidade que é autônoma, a cidade que está dominada, a autoridade helenística, tudo isso. E aí, a partir de 200 a.C., os romanos vão avançando e vão dominando toda essa região, né? Em meados do século II, depois de Cristo, então, essa região que antes era parte desses impérios helenísticos já está totalmente sob domínio romano, certo? Então, esse é o processo que ele está descrevendo no enunciado, o Perry Anderson, né? Aí, nas regiões das formações sociais gregas, ou seja, ele quer que você olhe da Grécia para lá, um pedaço da costa da África, né? Ou seja, os lugares em que efetivamente os gregos tinham colônias, tinham cidades, né? Na região das formações sociais gregas, letra A autonomia das cidades-estado manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada por os imperadores helenísticos. Essa tem um problema de coesão interna, né? Os imperadores helenísticos não permitem que as cidades sejam autônomas, né? Se elas conseguem, por acaso, autonomia, e algumas conseguem, é brigando com o Império Helenístico, né? O Império Helenístico tende a centralizar sempre, né? Então, não, essa está errada, certo? O Império Helenístico significa centralização do poder, né? B, essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior às guerras do Peloponeso, ao final do século V a.C. Né? Então, tem uma grande confusão aqui. Né? A guerra do Peloponeso, que opôs a galera que estava junto com Atenas, a galera que estava junto com Esparta, vai ser responsável justamente por um enfraquecimento, né, interno da Grécia, que vai fazer com que ela seja dominada pelos macedônios depois. Né? Mas a gente não pode dizer, enfim, né? Mas nós não podemos dizer que essas formações sociais aí a que ele está se referindo, que estão ali por toda a costa da Ásia Menor, né? Várias cidades descentralizadas, né? E na península grega e também nas ilhas, né? Isso aí essas formações não se estabelecem por causa da Guerra do Peloponeso, elas já são muito antigas quando a Guerra do Peloponeso acontece, certo? C. A conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que os romanos cerceiam as escolas filosóficas gregas? Resposta, não, tá? Eles absorvem o máximo que eles podem, né? Então, enquanto existe a questão da língua até, mas eles absorvem o máximo que eles podem, né? Tudo que é cultural dos gregos, né? Então, não, isso aqui está errado também. D. O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III depois de Cristo. Então, 3 depois de Cristo, gente, o Império Romano já está no bico do corvo, certo? Né? Já está no momento de declínio, tá certo? Com a crise do escravismo, que afetou mais fortemente a sua parte ocidental.
Então é isso, tá? O que vai acontecer, a gente fala de crise do escravismo, vai pegar principalmente para o ocidente do Império Romano, ou seja, para o continente, porque a gente entende hoje como continente europeu, não é? A parte oriental é forte, tanto que o Império Romano do Ocidente cai e o Império Romano do Oriente permanece por mais 1000 anos, certo? Então, essa divisão, ela começa a se manifestar nessa fase, tá certo? O Diocleciano vai criar 2 capitais, lembra-se disso? Né? Vai dividir o império, e aí Constantinopla é uma capital também, então, tem tudo a ver com esse processo. A alternativa correta, portanto, D. Né? E os espaços foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor em seu período de apogeu devido às lutas intestinas e às rivalidades entre cidade e estado. Aqui o problema é a palavra apogeu. Né? Então, não, isso não era o apogeu das cidades gregas. Né? O apogeu das cidades gregas é anterior. No momento que os romanos avançam, eles já estão sob domínio macedônio. Né? Tudo bem? Beleza, gente? Então, nós voltamos agora. Vamos voltar lá para a nossa primeira lista. Questão de número 4, por gentileza. Vamos lá, pessoal? Então, essa é uma questão chatinha, acho chata, mas vocês têm que ir preparados para imprecisões, né? Tem que ir preparados para problemas que vocês possam vir a ter no resolver da questão, né? Então, vamos lá. Queixume das operárias da seda. Sempre tecemos panos de seda, e nem por isso vestiremos melhor. Nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida, pois a obra de nossas mãos nenhuma de nós terá para se manter. Estamos em grande miséria, mas com os nossos salários enriquece aquele para quem trabalhamos.
grande parte das noites ficamos acordadas, e todo o dia para isso ganhar. Ameaçam-nos de nos moer de pancada, os membros, quando descansamos, e assim não nos atrevemos a repousar. Então, o Legoff cita esse texto do Chrétien de Troyes, então, nessa edição do Civilização do Ocidente Medieval, né? Então, é um texto de época, certo? Que está sendo citado aí. Aí a pergunta é a seguinte: tendo em vista as transformações socioeconômicas da Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média, aí, vamos lá, o texto apresenta a seguinte situação. Então, você lê lá, o uso da coerção no mundo do trabalho artesanal. Isso está apresentado? Está apresentado, alternativa correta, certo? B, o deslocamento das trabalhadoras do campo para as cidades. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer enquanto processo de longa duração até, né? Mas não é sobre isso que o texto está falando, tá certo? E o enunciado chama a atenção de vocês para o que o texto está apresentando. E o texto está muito mais apresentando a coerção a que elas são submetidas do que os potenciais deslocamentos que a gente vai ter, não é, dos trabalhadores nessa época, tá certo? Então, desorganização do trabalho pela introdução do assalariamento, não é isso que está colocado aqui, né? D, o enfraquecimento dos laços que ligavam patrões e empregadas. Então, também isso não está colocado, né? Não temos nenhum elemento no texto que esteja falando de enfraquecimento, pelo contrário, está falando de um controle que elas têm, que existe sobre o trabalho delas, não é? Ganho das artífices pela introdução da remuneração pelo seu trabalho. Então, a gente poderia até polemizar que foi bom começar a ganhar salário. Poderíamos, mas é isso que está sendo mostrado aqui? Não. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma questão que tem, né, um índice de erro razoável por conta dessa coisa do enunciado, tá bom? Beleza? Eu não acho que seja uma questão difícil, mas eu acho que ela pode ser confusa, dependendo do estado de espírito que você tiver lá na hora de fazer a prova, né? Vamos fazer a 5? Vamos lá? Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou o seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto da prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. Declaração de Direitos, que vocês conhecem mais popularmente como Bill of Rights, né? Então, colocado aí no enunciado. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e os regimes políticos que predominavam na Europa continental estão indicados, respectivamente, em... então, vamos lá. Era a peculiaridade inglesa a redução da influência do Papa? Podemos dizer que sim, não é? Já que eles romperam com o papado na reforma anglicana em 1534, certo? Então, aqui a gente não poderia eliminar essa por esse pedacinho, né? Teocracia. Isso já deu cada problema. E aí, o que vocês acham?
Ah, eu acho que não. Sim. Acho que é difícil, né? A gente sustentar que os regimes absolutistas eles eram teocracias, tá certo? Mas por uma tecnicalidade, digamos assim, né? A gente chama de teocracia um governo em que as pessoas acreditam que estão sendo governadas por um deus, ok? E os Luíses franceses, eles não eram um deus, eles eram escolhidos por Deus, o que é bem diferente, né? Não é uma figura divina, de fato, como era o Otávio Augusto na Roma Antiga. Tipo, ele se torna divino, ele se tornou um deus, né? Não, ele é alguém que foi escolhido por Deus para governar. Então é bem diferente, tá certo, gente? Então nós não podemos marcar essa. B, limitação do poder soberano e absolutismo. Essa está correta, certo? Então, boa parte da Europa está sendo governada em regimes absolutistas, não é? E, no caso da Inglaterra, o Bill of Rights é o famoso documento em que isso está sendo limitado, não é? C, ampliação da dominação da nobreza. Então, isso era uma peculiaridade da Inglaterra? Com certeza não, né? A gente estava tendo muitos regimes aristocráticos na Europa como um todo, não é? E as repúblicas predominavam na Europa em 1689? Com certeza não, tá? A D diz expansão da força do presidente. Então, não tem nem presidente aqui, né? Nós estamos falando de um regime monárquico, certo? Então, já dava para eliminar por aí, né? E também não era o parlamentarismo que predominava na Europa. E é restrição da competência do Congresso, pelo contrário, não é? A gente tem o Congresso tendo muito mais importância na Inglaterra do que ele tem nos outros lugares, porque é ele que elege o primeiro-ministro, e é o primeiro-ministro que governa na prática, não é? E o presidencialismo como regime da maioria dos países europeus, com certeza não também. Né? O primeiro país que vai ser uma república grande, não é? Eu já falei para vocês várias vezes, é os Estados Unidos, tá certo? Então, não podemos dizer que esse precedente é um precedente super europeu, né? Tudo bem? Acho uma questão bem feita, uma dificuldade ok, né? Não é uma questão de alto nível de dificuldade, mas eu acho que talvez alguns alunos pudessem ter sido induzidos ao erro justamente porque a alternativa A é a primeira que você lê, parece fazer sentido, né? Então pode ser que você seja induzido ao erro, beleza? Vamos fazer a 6 agora? Para a gente finalizar? Vamos lá? Então, em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Né? Então, lá é o Robespierre, então, sendo citado não pela Michel Perrault, certo? O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Então, a alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. B, ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. C, a militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. D, a nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. E aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Né?
Então, a gente pode dizer, aqui sem maiores problemas, aqui qual que é a chave, né? Porque embora tenha o trecho do documento, o documento não te esclarece muito, né, qual que é o negócio, né? Se não fosse pelo enunciado, tá te citando claramente que é o Robespierre, talvez se você ficasse em dúvida, né? Porque é genérico, vocês percebem, né? Então, a vaidade pela grandeza de alma, amor ao dinheiro pelo amor à glória, qualquer pessoa pode estar falando isso, né? Então, de que se trata? Robespierre. Se é Robespierre, nós estamos falando do mais famoso líder dos jacobinos. Então, a que grupo social ele se associa? Certamente letra E, certo, gente? Os representantes da pequena e média burguesia, das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos, ok? Então, essa era uma questão que, embora não pareça, é uma questão totalmente de repertório. Você sabe quem é Robespierre, qual é a dele, ou então você não responde. Beleza? Bem, acho que dá tempo de fazer uma última aí, ainda nesse tema, a 7. Está meio quebrado aqui, deixa eu ver. Vamos lá? Então, bom e velho Bakunin. Sou um partidário da Comuna de Paris, que por ter sido massacrada, sufocada no sangue pelos carrascos da reação monárquica e clerical, tornou-se ainda mais viva, mais poderosa na imaginação e no coração do proletariado da Europa. Sou seu partidário, sobretudo, porque ela foi uma negação audaciosa, bem pronunciada, do Estado, né? Então, por que eu gostei da Comuna de Paris? Porque ela negou ela foi sufocada e negou o Estado, né? Então, Bakunin, que é um famoso líder anarquista, certo? Um teórico anarquista, né? A Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto, porque ele menciona, então, o proletariado, né? Bem claramente. Então, despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto, por quê? Então, por que as pessoas do proletariado vão se interessar, digamos assim, não é, pela Comuna de Paris? Porque ela instituiu a participação política direta do povo. Sim, tá certo? A Comuna de Paris funcionava por democracia direta, né? Então não era representantes, né? Era a própria população de Paris em assembleia que decidia o que ia fazer, como ia fazer e onde ia fazer, né? Então, alternativa A, correta, certo? B, consagrou o princípio do sufrágio universal. Não, certo, gente? Não era por aí, né? Não é a ideia da Comuna de Paris, não era todo mundo votar e aí a gente elege representantes que nos governam, tá certo? C. Encerrou o período de estabilidade política europeia. Olha, estabilidade política europeia no século XIX, acho que é forçar a amizade, né? Comuna de Paris. Acontece em 1871 e está acontecendo tudo menos estabilidade, certo? Simbolizou a vitória do ideário marxista. Não, certo? Embora ela não chegou a conseguir fazer uma modificação estrutural em Paris, né? No sentido de fato, abolir, por exemplo, a propriedade privada da maneira como ela existia, alguma coisa do tipo. Então, nós não podemos dizer que ela era uma vitória marxista, do ideário marxista, né? Sim, Samuel, já falo, tá? Representou a retomada dos valores do liberalismo. Então, não, tá certo, gente? A Comuna de Paris, ela não é exatamente liberal, embora, claro, tenha nuances, né? Porque é lógico que existe uma defesa da liberdade na Comuna de Paris, mas o liberalismo
nessa época, né, ele vai estar muito vinculado à ideia de a gente conseguir espaço de participação política, liberdade de expressão, liberdade de culto, né, liberdade de organização política, mas não exatamente com um compromisso com uma democracia direta. Aí não, tá certo? Então não dá para a gente falar isso. A Comuna de Paris, para quem não lembra, então, vai ser consequência. Seria legal se eu conseguisse abrir aqui, pera. Mas aí eu tenho que. Deixa eu sair daqui. Vou abrir aqui para mostrar o esqueminha. Mas a Comuna de Paris é um processo que vai acontecer, não sei se vocês se lembram dessa, porque foram tantas aulas aí, né, já nessa altura do campeonato. É o momento em que a França e a Alemanha estão em guerra, o rei é o Napoleão III, não sei se vocês se lembram disso, né, que ele vai acabar se proclamando imperador também, está rolando a Guerra Franco-Prussiana, né, e aí o que acontece? No comecinho da Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III já toma um pau e já vai preso, certo? E aí ele fica preso, os caras não vão executar ele, né, mas ele fica preso e então a França fica sob uma espécie de ocupação alemã, né, e aí o que acontece, né? O ministro Napoleão III era um cara que já tinha reprimido diversas manifestações populares e as pessoas percebem que é o momento de tentar se insurgir, então, contra o governo, não é? Então, elas vão declarar a cidade de Paris independente e sob governo autônomo, tá certo? É um processo extremamente radicalizado, não é? Então, aquelas coisas da barricada, que a gente conversou várias vezes, né? Falei, hoje em dia os franceses eles queimam carros, mas na época eles gostavam de barricada, certo? Então, vão fazer barricada e vão tomar o controle da cidade de Paris, de fato, não é? Por 2 meses, né? E aí depois disso vão ser massacrados, tá certo? E massacrados com ajuda internacional, porque ninguém está interessado em ver uma experiência desse tipo rolar em nenhum lugar, certo? Beleza? Tudo bem, Samuel? Lembrou? Não, a Primavera dos Povos é anterior, tá? A Comuna de Paris é a experiência mais radical que a gente tem, né? A Primavera dos Povos é em 1848, aqui nós já estamos na década de 70, tá bom? Tá claro para todo mundo isso? Então, 1848, existem sim barricadas também nas ruas e tal, mas nenhuma delas chega a dominar a cidade, né, e implantar um governo autônomo como a Comuna de Paris faz. Tudo bem? Se ajudar a lembrar, a Comuna de Paris é depois, a gente tem até foto dela, né? Das anteriores, não. Quando a gente vai falar para vocês das barricadas de 48, de 30, a gente mostra o quadro Liberdade Guiando o Povo do Delacroix, né? A Comuna de Paris a gente já tem fotografia, 40 anos depois, né? Tudo bem? Beleza, pessoal? Estão vivos? Então, eu vou falar as alternativas das questões que ficaram, mas a gente vai voltar para elas, tá bom? Mas eu vou falar só por caso vocês não sei, né? Vocês estejam agoniados, né? Enfim, querendo Professora, saber isso. Pois não. você pode passar esse arquivo de Roma, sabe, que você mostrou no início, Claro, no grupo, por favor? Uhum. posso sim. Ó, então vamos lá. Aqui, a questão número 8. A Grande Depressão Econômica se abateu sobre os Estados Unidos? É a alternativa A, questão 8. A questão 9, alternativa B de bola. E a questão 10, alternativa D de dado. Tá bom? Então, só para aplacar a ansiedade de vocês, nós vamos rever isso também, tá? Beleza, gente? Então, eu mando para vocês agora esse PDFzinho e a gente se vê, então, semana que vem. Tá certo? Até mais, então. Boa semana para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma questão? Beleza. Tchau, professora. Obrigadão e boa Tchau, tchau. semana. Obrigado para você também, David. Até mais.